né, que já era uma profecia a ser cumprida, profetizada por Jeremias, por Isaías, por Davi e tantos outros profetas que profetizaram que o nosso Messias passaria pela cruz do Calvário e que ele havia de suportar as dores por amor a toda a humanidade. Quando nós lemos esse texto, nós conseguimos fazer um trajeto da crucificação e os seus detalhes. Crucificação essa que Jesus, antes de chegar na cruz, tem toda uma trajetória a passar. Primeiro, Mateus capítulo de número 23 vai tratar sobre Jesus no Getsêmani. E começa o trajeto no Getsêmani. Jesus sobe ao Getsêmani para orar, para falar com o Abba. E quando Jesus está no Getsêmani, ele vai sofrer o primeiro sofrimento físico. Por quê? Porque agora, na sua intensidade de oração, a Bíblia diz que o seu suor vai transformar em gotas de sangue. Porque tamanha era a agonia que Jesus já estava sentindo no jardim do Getsêmani. Fisicamente ele começa a sentir o que ele iria passar naquela cruz dentro do Getsêmani. Se nós pararmos para nós meditarmos sobre angústias, sobre agonia, sobre dias de tristeza, dias maus, nós vamos conseguir compreender o que Jesus estava passando no Getsêmani. Um dia de agonia, um dia que ele sabia que agora ele caminharia passos detalhados até chegar à sua crucificação. Em agonia, a Bíblia diz que ele orava mais intensamente. É muitas vezes diferente conosco. Quanto maior é a angústia, quanto maior é a tristeza, muitas vezes não se tem força para orar de forma intensa, como Jesus orara. E na medida que ele vai orando, segundo os estudiosos, os seus vasos capilares vão se rompendo, e o seu suor começa agora tocar o solo da terra com gotas de sangue. E o que me chama a atenção é que apenas um detalhe: Jesus está no Getsêmani com os seus amigos, mas ele está sofrendo o que ele iria já passar na cruz do Calvário. Ele já estava sofrendo a agonia dos meus e dos teus pecados, porque ele carregaria os pecados de toda a humanidade, para que nós tivéssemos o direito de vida eterna. A segunda coisa que eu encontro no texto, como detalhe da crucificação, é a prisão de Jesus. Jesus primeiro passa pelo Getsêmani, e quando ele está dentro do Getsêmani, a Bíblia diz que Judas se apresenta e beija Jesus com um beijo no rosto, porque este é o contrato, o que ele havia entrado em concordância com os homens daquele tempo, que aquele no qual ele beijasse o rosto, beijasse a face, este era Jesus, e deveriam prendê-lo. A prisão de Jesus se dá no meio da madrugada. Ele ainda chorava no Getsêmani. E o que me chama a atenção é que um dos seus discípulos, Judas, vai apresentar Jesus com um beijo, vai identificar, vai mostrar, aos malfeitores romanos que aquele que deveria ser preso é aquele que receberia um beijo. E o que me chama a atenção é que quando Judas beija Jesus, é mais um detalhe da crucificação de Jesus. Era necessário que isto acontecesse. É por isso que você não vai ver Jesus a nenhum momento levar no seu coração uma mágoa, uma tristeza pelos simples atos de Judas. Não, ele diz: faz o que você tem que fazer logo, amigo. Ele ainda chama Judas de amigo, porque era necessário que se cumprisse
as Escrituras. Então Jesus agora do Getsemane está sendo preso. A Bíblia diz que, em terceiro lugar, Jesus é levado à casa de Caifás. Jesus foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus foi ali pela segunda vez fisicamente maltratado. Por quê? Porque ele foi esbofeteado e cuspido na sua face por um soldado romano, e por manter-se em silêncio. Porque Jesus, como diz Isaías 53, é como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Jesus não abriu a boca, porque eles queriam que Jesus abrisse a boca para terem motivos de o condená-lo, de mandar ele para a cruz. Mas Jesus, quando quebra o silêncio, só fala uma vez que vai sentar ao lado do seu Pai, ao lado à destra do Abba Pai. E quando Jesus menciona isso, é motivo para eles levarem Jesus da casa de Caifás, o sumo sacerdote, agora ao Sinédrio, ao Sinedrim. Pela manhã, Jesus participou de uma reunião oficial com a presença de Anás e de Caifás, o sacerdote e o sumo sacerdote. Jesus, de novo, negou falar, e por negar falar, eles estão ali irados, eufóricos, né? Já com a condenação pré-moldada, mas eles precisam que Jesus passe pelas mãos das autoridades, que não fosse apenas o Sinedrim ou o Sinédrio, que não passasse apenas pelo sacerdócio ou pelo sumo sacerdócio. A Bíblia diz que do Sinedrim, do Sinédrio, como detalhe da crucificação, Jesus é levado à condenação. De manhã cedo, Jesus é surrado e agora carrega no seu corpo hematomas, desidratado e exausto por não dormir. Jesus é levado a Pilatos, e quando Jesus chega diante de Pilatos para ser condenado, Pilatos não pode condenar, porque quem tem autoridade para condenar Jesus é Herodes, porque Herodes governa a região da Galileia e Pilatos não. Então agora Jesus sai da casa da região de Pilatos e vai para a região da Galileia, onde está Herodes. E Herodes, quando vê Jesus se aproximar, no coração de Herodes, Jesus entra em cena para fazer milagres. E Jesus não faz nenhum milagre. Por quê? Porque ele está caminhando em direção à cruz do Calvário, para realizar o maior sacrifício existente na terra, para a salvação da humanidade. E o que me chama a atenção é que Herodes, vendo que Jesus não vem para operar milagres, ele devolve Jesus para as mãos de Pilatos. E o que me chama a atenção é que Pilatos aparentemente não quer matar Jesus. Aparentemente Pilatos não quer carregar sobre as suas costas o sangue de um justo. E a Bíblia diz de forma muito categórica que na Páscoa soltava-se um ladrão que estava preso. E o que acontece no discorrer disso? A Bíblia diz que ele dá a opinião de soltar Jesus e manter Barrabás preso. E o povo não, o povo diz: nós queremos que você solte Barrabás, esse ladrão violento, conhecido na redondeza, na região, e que você crucifique Jesus. O povo está pedindo: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Ele está aqui recebendo a nossa condenação. Solte Barrabás. Quem olha com um olhar normal, natural, está olhando para alguém que de forma contínua é um grande assassino, Barrabás. Mas o povo
vai pedir para soltar Barrabás. Pilatos, vendo isso, manda Jesus tomar uma quarentena menos uma, porque segundo a lei judaica, um prisioneiro judeu não podia tomar uma quarentena. Ele precisava tomar uma quarentena menos uma, 39 chibatadas. Mas Pilatos faz isso acreditando que quando o povo visse Jesus com as 39 chibatadas, o povo ia mandar soltar Jesus. E você conhece a história bíblica. Jesus toma uma quarentena menos uma, chicote de couro, tiras de couro, com bolas de chumbo e pontas de ossos de carneiro, colocado naquele chicote. Jesus é amarrado com a mão na cabeça, e agora os soldados romanos começam a exercer de forma terrível as chicotadas sobre Jesus. Quando acabam aquele vitupério, aquela coisa horrenda que estavam realizando contra Jesus, Jesus não é solto. Eles continuam pedindo: crucifica ele, crucifica. O que me chama a atenção é que Pilatos vai lavar as suas mãos. Por quê? Porque não é Pilatos que está condenando Jesus, é o povo. E o povo que está condenando Jesus. Muitas vezes nós os vemos nesse tempo presente. Pessoas que muitas vezes se tornaram religiosas e que todos os dias continuam crucificando Jesus, não servindo Ele da maneira que deve se servir, não caminhando da maneira que se deve caminhar, não se entregando a Ele, porque Ele se entregou por nós, nós não merecendo, nós não sendo dignos de receber a sua morte na cruz do Calvário. Mas como eu disse na introdução da mensagem, os profetas profetizaram que era necessário que ele fosse levado à cruz do Calvário. Começa a tortura física. Por quê? Porque agora, além de dilacerar o corpo de Jesus, segundo os historiadores, 480 cortes são abertos em Jesus, entre a pele, entre veias que circulam o corpo de Jesus. O corpo dele agora está dilacerado, o corpo de Jesus está destruído. Decamante o rei na salvacanda. Mas a nenhum momento Jesus diz: não vou para a cruz. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez a minha aqui eu pararia por aqui, mas eu fui enviado pelo Senhor para cumprir um propósito, e enquanto eu não terminar o propósito, eu não vou desistir. É isso que nos inspira todos os dias a caminhar, é isso que nos inspira todos os dias a levantar das quedas, das frustrações, das decepções. Jesus morreu, foi levado para aquela cruz por amor à minha vida, por amor à sua vida, por amor à humanidade. E dele me cante o Rev Neve a sala, canto que é Minácia. Eu acredito piamente que com aqueles cortes sobre o corpo, a Bíblia diz que ele vai sofrer de forma física mais uma vez. Eles vão preparar um manto, e vão preparar um cetro, e vão preparar uma coroa, e eles vão começar a zombar de Jesus. Eles vão dizer: você não é rei dos reis, você não é rei dos judeus, melhor dizendo. Então toma aqui um manto com mais de 400 cortes abertos. Eles colocam sobre os ombros de Jesus um manto, pega uma vara, um pau, dá nas mãos de Jesus como um cetro de rei, coloca sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, que provavelmente era minha e sua. E Jesus a nenhum momento
momento reclamou. Jesus a nenhum momento disse: olha, eu não vou cumprir o propósito, eu vou até aqui. Não, ele foi até a última hora. A Bíblia diz que eles estão zombando, dizendo: tu não é rei dos judeus, oh aleluia, tu não é rei desse povo que te nomeia rei deles. E Jesus permanece calado. Jesus, agora de forma todo dilacerado, recebe o manto, e agora com seu corpo todo ensanguentado, aquele manto vai grudar sobre o corpo de Jesus. Aquela coroa está comprimindo o seu cérebro, mas Jesus está ali, intacto. Fisicamente Jesus está destruído, mas dentro dele, ele está dizendo: eu vou cumprir o propósito da crucificação. É por isso que você não pode olhar para trás. É por isso que você não pode se decepcionar com pessoas. Os homens vão nos decepcionar, os homens vão nos frustrar, os homens, onde muitas vezes criamos muita expectativa, é onde vamos mais nos frustrar. Mas quando você olha para a figura de Jesus, quando você olha para o Cristo que foi para aquela cruz, ele não tem mancha, ele não tem mácula, ele não tem deficiência, ele não tem defeito. Como o cordeiro mudo e como o holocausto perfeito, ele é levado para a cruz do Calvário, para que todas as vezes que eu e você queira parar, para que todas as vezes que eu e você queira desistir, a gente olhe para a cruz. A cruz vai arremeter a nós o sacrifício de Jesus naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Grande Deus, aleluia. Preparam-se a cruz. A cruz não era de Jesus, a cruz era de Barrabás. E segundo os historiadores, Barrabás era um homem zarrão, era um homem grande. E quando vão pregar Jesus sobre aquela cruz, as mãos e os pés, eles vão usar um cravo de ferro com cerca de 22 centímetros. E vai ficar nas mãos, na direita e na esquerda. Vai atravessar o pé direito em cima do pé esquerdo. E vai colocar Jesus na cruz. Jesus agora está crucificado. Jesus agora está ao lado de dois ladrões. Um deles vai dizer, e você conhece a história bíblica: se tu és Jesus, salva ti, salva nós também. O outro diz: nós estamos aqui porque merecemos. Segundo os historiadores, Dimas vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olha e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Então o sacrifício de Jesus vai salvar vidas na última hora da sua vida em vida. Grande Deus. Existem pessoas que muitas vezes vão para os seus últimos minutos de vida, e nesses últimos minutos de vida, se ele reconhecer que Jesus é o Cristo, se ele reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão e para a salvação da sua vida, a Bíblia diz que ele será salvo. Aleluia. É por isso que no céu, nós, se chegássemos lá com a nossa mente humana, teríamos muitas surpresas. Gente que a gente acredita que não chegará, poderá estar lá. E gente que a gente acha que estará lá, pode não estar lá. Os pregos são colocados, Jesus é crucificado. Ele pede água, dá ele vinagre. E os soldados romanos lá embaixo zombando.
O último vai abrir o lado de Jesus. E não sai sangue depois de Jesus entregar o Espírito. Porque a morte, nós cantamos aqui, a morte não venceu Jesus. Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Jesus morre. Desce-se Jesus daquela cruz. E agora José de Arimateia já tem tudo pronto, já tem tudo preparado para sepultar e colocar Jesus. Só que os guardas romanos vão dizer: olha, nós precisamos que quando for sepultado Jesus no sepulcro, coloquem guardas, porque pela noite, pela madrugada, pode vir os seus discípulos e roubarem o corpo. Então remove-se uma grande pedra e colocam guardas para guardar o túmulo de Jesus. A Bíblia diz que pela manhã bem cedo as mulheres, Maria Madalena, Maria, Salomé, elas vão de encontro ao sepulcro. Mas quando elas chegam lá, a Bíblia diz que o túmulo, a pedra que estava no túmulo, foi removida. E existem seres celestiais sentados na pedra. E dizem para elas: por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia, Deus. Por que vocês vieram procurar dentre os mortos aquele que já ressuscitou? Quando aquelas mulheres recebem aquela notícia, elas saem dali desesperadas. Eu não sei expressar qual o sentimento que aquelas mulheres carregam no coração. Se de alegria, porque Jesus ressuscitou, se de tristeza, porque a palavra está se cumprindo e elas não o verão mais. Elas chegam até a Pedro e até João, o discípulo do amor, e elas contam toda a narrativa. A Bíblia diz que eles saem em alta velocidade até o sepulcro. Perceba que elas não entram no sepulcro, elas recebem a mensagem do ser celestial, o anjo, e elas saem atônitas para dar a notícia. Mas Pedro e João, a Bíblia diz que eles saem em alta velocidade. João chega primeiro, mas não consegue entrar, porque João não sabe o que está lá dentro do sepulcro. Eu acredito que João trava. Até então está eufórico para entrar, vem correndo, mas quando ele chega na porta do túmulo, ele não consegue entrar. Pedro passa por ele e entra, e quando Pedro entra, a Bíblia diz que lá no chão estão os lençóis. Testificação que ele não estava ali, que de verdade ele havia ressuscitado. A parte, o lenço que estava sobre a sua cabeça está dobrado, a parte dos lençóis. E é costume judaico. Toda vez que alguém não termina a refeição, é dobrado o lenço. Por quê? Porque ele vai voltar para terminar a refeição. Jesus deixa o lenço dobrado, dizendo: eu vou voltar. Aleluia. Então tudo que ele passou naquela cruz, por amor à minha vida, por amor à sua vida, nós não precisamos muitas vezes de pessoas para nos inspirar. É só a gente olhar para a cruz, irmão. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos o nosso mestre, que não mediu esforços
para que eu e você fosse alcançados sem merecimento nenhum. Nós estamos aqui não é por causa da nossa força, por causa da nossa envergadura, por causa do nosso nome, por causa da nossa intelectualidade. Não, nós estamos aqui pelo favor imerecido, graça, favor de Deus. E nós precisamos entender isso nesse domingo de ressurreição. Na sexta-feira da paixão, ele foi levado para a cruz. Ele morre lá. No sábado ele está sepultado e há um silêncio. A terra está em silêncio. Mas no domingo ele ressuscita. A Bíblia diz que ele reúne cerca de alguns irmãos e ele despede deles. E a Bíblia diz que ele é levado ao céu. Como um dia ele veio como cordeiro, e como cordeiro mudo não abriu a sua boca, na sua segunda vinda ele não virá como cordeiro, ele virá como leão, para julgar as nações. E nós precisamos todos os dias de novos recomeços na nossa vida, que Jesus possa ser ressuscitado todos os dias da nossa vida. Que todos os dias nós lembremos do sacrifício de Jesus, não apenas na Páscoa, não apenas no final do ano, não, todos os dias carreguemos em nossos corações, na nossa alma e na nossa memória, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele ressuscita todos os dias dentro de você, porque tu és templo, morada do Altíssimo, e Ele habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Jesus ressuscitou, preparou os seus discípulos, seguidores e apóstolos. Nós fomos alcançados por um amor que não se dá para comparar. Não é parecido com, não se chega próximo do amor eros, do amor filhos. Não. Nós estamos falando de um amor ágape, de um amor profundo, de um amor no qual a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o seu único filho e deu para morrer por nós. Eu termino dizendo para você, todas as vezes que o diabo se levantar dizendo, olha, não vale a pena mais, não vale a pena lutar, não vale a pena correr atrás, não vale a pena você permanecer de pé, não vale a pena você continuar sem se contaminar, sem se perder, você precisa lembrar-se da cruz. É a cruz que nos ajuda a vencer todos os dias. É a cruz que nos mantém de pé, irmãos. É a cruz que nos sustenta diante dos vales, diante dos desertos, diante dos dias maus que nós já passamos e que nós ainda iremos passar. Porque enquanto estivermos nessa terra, teremos dias bons, mas teremos dias maus. Teremos dias maravilhosos, mas teremos dias difíceis. Dias que muitas vezes não vai querer sair da nossa mente, não vai querer sair da nossa alma. Só que Jesus está ecoando por meio da sua palavra, dizendo, toda vez que uma circunstância, um momento, uma perda tentar tentar te colocar para baixo, tentar te desvalorizar, entenda, você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Eu me entreguei por você, para que você tenha vida e vida abundante. Eu me entreguei por você, para que você tenha vida e vida abundante. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Ele desce nas partes inferiores da terra e Ele toma a chave da morte. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus, antes de ressuscitar, 4 dias antes, Ele ressuscita primeiro Lázaro.
Primeiro ele ressuscita Lázaro, depois ele vai para a cruz, mostrando para a morte que aquele que estava indo para a cruz já havia vencido ela aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. E que no sepulcro era só 3 dias, e com 3 dias ele ia reedificar o templo, que era o seu próprio corpo. Que nessa noite você entenda, Páscoa não se trata apenas de ovos e chocolate, não. Coma, se alegre, se ajunte com a sua família mesmo, mas entenda, a Páscoa vai além de ovos e chocolate. A Páscoa remete a nós o sacrifício de Jesus. A nenhum momento ele olhou para trás. É ele dizendo para mim e para você: olhe para mim, porque olhando para mim você jamais olhará para trás. Coloca sobre os teus pés. Que seja um domingo de ressurreição nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus ideais. Que seja de verdade um tempo propício de recomeços. O que